Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. E vou começar lendo os avisos da nossa Associação Espírita Kardecista Irmã Zoraide. Nossa casa está aberta todas as segundas-feiras. Nós temos atendimento fraterno a partir das 19h15 até as 19h50. Temos passes a partir das 19h30 até as 19h50 e às 20 horas nós temos a leitura do Evangelho. Nós estamos no capítulo 1, tá? Bem no comecinho do Evangelho. Nossa casa abre às terças-feiras, nós temos passes a partir das 19h30 e às 20 horas nós temos palestras, sempre com um tema referente à doutrina espírita. Aos sábados nós temos a yoga, que é das 9 da manhã às 10. Quem se interessar por esse tipo de atividade é só dar o nome para Simone. E aos domingos nós temos a evangelização infantil. No momento ela está de recesso, mas ela volta em agosto, né? Então, evangelização infantil atende crianças de 5 a 8 anos. Começa às 9h30 da manhã até às 11h. E às 9h30 é a atividade com as crianças. Nós temos passes aos domingos também, a partir das 9 da manhã até as 9h30. E para os adultos, nós temos palestras abertas aos domingos. As palestras iniciam das 9h30 às 10h30. E quem ministra as palestras é o Richard. E nós temos aqui como novidade a nossa caixinhas de perguntas. Então, assim, se você tiver alguma dúvida em relação à doutrina, quer saber alguma coisa, ou algum acontecimento mediúnico que acontece com você, alguns sonhos que você quer saber se tem alguma relação com a doutrina espírita, você pode escrever o seu questionamento, pega uma tirinha de papel, escreve a sua pergunta e deixa na caixinha que está lá na recepção. Então, o seu Cláudio vai reservar um dia do mês e vai estar respondendo as perguntas que vocês, porventura, deixarem nessa caixinha, tá? É a nossa caixinha de perguntas. E, falando também da caixinha, nós já começamos a responder as perguntas e já está, né, no YouTube, no canal da Irmã Zoraide, nós já temos lá a primeira pergunta que já foi respondida. Nós temos à disposição de todos empréstimos dos livros, né, porque esses livros eles são muito importantes, né, alimentam a nossa consciência, a nossa alma, o nosso coração. E esses livros nos enchem de esperança, eles trazem sempre mensagens, eles trazem histórias que nos confortam e ampliam o nosso conhecimento. Então, a gente não pode deixar tudo isso parado aí. Os livros eles estão à disposição de todos. Quem gosta, né, de leitura, é só escolher o título da sua preferência, preencher a fichinha que está lá, levar para casa, se delicie com o livro, volte, devolva e leve outro, né? Porque nós temos vários títulos entre romances e doutrinários, né? Então, sempre na vertente espírita. E nós convidamos a todos para se inscrever no canal do YouTube da Irmã Zoraide, curtam as palestras, compartilhem as mensagens, compartilhem as músicas, né, da rádio Irmã Zoraide. Então, tem toda uma gama de coisas para estar ali alimentando nossa mente, trazendo calma e tranquilidade para o nosso coração. Então, nós temos muito conteúdo. E hoje, nós vamos falar novamente, mais uma vez, sobre a próxima lição do livro Vinha de Luz, né? Esse livro é da coleção Fonte Viva. Ele tem trechos do Evangelho de Jesus Cristo, o qual o Espírito Emmanuel ele faz ali uma reflexão e através de pequenas frases, Emmanuel ele consegue trazer pontos importantes que a gente pode estar utilizando no nosso crescimento pessoal, na nossa vida, nas nossas relações do dia a dia com as pessoas, com as nossas famílias, com todas as pessoas à nossa volta e a nossa relação com o mundo também. Então, antes, gostaria de convidar a todos para fechar os olhos, respirar calma e tranquilamente,
Vamos elevar os nossos pensamentos, mentalizando o Mestre Jesus. E agradecendo. Agradecendo ao nosso Pai Celestial, Criador de toda a vida. Agradecer por nossa existência. Agradecer pelo dia que tivemos hoje, por todas as circunstâncias as quais passamos. Vamos agradecer as bênçãos. Agradecer por nossa família, por nossa casa que nos acolhe e nos abriga. Agradecer por nosso emprego, o que faz honrar os nossos compromissos materiais e financeiros. Agradecer por nossa família, porque essa é a nossa grande escola, é o nosso grande desafio da vida, é a nossa fonte de aprendizagem. Agradecer por todos aqueles que cruzaram o nosso caminho no dia de hoje, que nos trouxeram um pouquinho mais de conhecimento. Obrigada, Senhor. Rogamos, Pai Eterno, na presença dos nossos amigos espirituais, para que durante o Evangelho, durante a palavra da noite, durante esta mensagem, eles nos envolvam com seus fluidos de paz. Que os amigos espirituais, durante essa reflexão, possa tratar e equilibrar o nosso ser físico, o nosso ser mental, o nosso ser emocional, apaziguando nossos pensamentos, trazendo a serenidade a qual necessitamos, fortalecendo e reequilibrando este corpo físico que é tão importante para a nossa existência. Aclarando os nossos pensamentos, renovando as nossas ideias, fortalecendo a nossa esperança. Que esses amigos possam agir em nós, nos equilibrando e nos fortalecendo. Pedimos, Senhor, que a palavra da noite ela seja significativa, que ela traga algum consolo, alguma ideia, que ela traga algum despertar em nosso ser e que possamos tirar algum aprendizado que seja útil para a nossa vida, para o nosso crescimento. Obrigada, Pai, pela oportunidade. Obrigada, Senhor, por esta casa que abre suas portas para nós. Envolva-nos com sua luz, envolva-nos com seu amor. Graças a Deus. Então, como eu disse, hoje nós estamos na lição número 12, que se chama Padrão. E Emmanuel, ele sempre começa com um trecho bíblico. E ele começa com um trecho do Atos, no capítulo 11, item 24, que fala o seguinte: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos, capítulo 11, versículo 24. Então, nesse trecho, Emmanuel escolhe ele propositalmente. Por quê? Porque nesse pequeno trecho ele quer ressaltar ali as qualidades morais e ética de um seguidor de Cristo chamado Barnabé, o apóstolo Barnabé. Por que justamente Barnabé? Porque ele era o exemplo de generosidade, exemplo de humildade,
de retidão e de serviço. E na mensagem, Emmanuel, ele argumenta que alcançar títulos, desempenhar funções, ainda mais no ramo espiritual, seja como sacerdote, seja como teólogo, seja como comentarista da Bíblia, ou pregador da doutrina, isso tudo pode ser feito com base no conhecimento teórico e com técnicas de retórica. Mas isso não significa que essa pessoa que está à frente aqui, falando palavras, pregando o evangelho, não significa que necessariamente essa pessoa ela tenha uma conexão profunda com o divino ou com a sua própria transformação interior. Então, muitas vezes, nós assistimos palestras e nós ficamos admirados com as palavras, com a mensagem daquela pessoa que está ali à frente. Nós vamos até a missa, nós adoramos a pregação daquele padre, daquele pastor, a gente se delicia com as palavras, mas quando a gente vai conhecer aquela pessoa fora do púlpito, a gente percebe que ele é gente como a gente, que ele pensa como nós, que ele fala as mesmas coisas que nós falamos, que ele escorrega assim como a gente, fala coisas aleatórias como nós. E aí a gente se decepciona. Fala, nossa, mas como que ele pode? Ele sabe tudo aquilo, ele prega tão lindamente e faz isso. E a gente fica decepcionado com aquela figura. E Emmanuel, ele não para só aí, ele fala assim que receber mensagens do além, ele compara as pessoas que recebem a mensagem do além como um serviço postal. É como sendo um ato de entrega de informações, que pode ser feito sem nenhum envolvimento pessoal, sem nenhuma empatia, sem nenhuma qualidade espiritual. E Emmanuel, ele também fala que qualquer pessoa que tenha assim um bom uso da palavra, qualquer pessoa ele pode realizar tarefas de aconselhar as pessoas que sofrem. Qualquer pessoa que tenha uma boa lábia, uma boa fala, pode oferecer às pessoas palavras de incentivo e instrumentos para a iluminação exterior. E ele também enfatiza que isso é apenas uma faculdade de comunicação e que não está realmente ligada a uma profunda empatia. E também não tem nada a ver com uma sabedoria espiritual. Emmanuel, ele é bem crítico. E outro ponto interessante na mensagem dele, ele fala sobre a sondagem, sobre as pesquisas, sobre as análises, sobre as indagações que se faz. E ele descreve que tudo isso, ele fala lá que é velhos trabalhos de curiosidade humana. Então, mas ele reconhece que é importante a pesquisa, ele reconhece que é importante o estudo, mas ele vê esse tipo de atividade apenas como atividades intelectuais e exploratórias. E ela não vem como uma finalidade última de serviço. E conhecer a doutrina, entender sobre os fenômenos mediúnicos, analisar os textos sagrados da Bíblia, isso tudo é muito importante. Emmanuel reconhece a importância de tudo isso para o nosso intelecto, porque isso nos dá a base, nos dá clareza, nos dá conhecimento desse campo espiritual, o qual nós necessitamos. Mas o verdadeiro objetivo, essa finalidade última de que ele fala, não é só isso. Ela é muito profunda, ela é mais profunda. Porque o objetivo de tudo é unir as almas ao Senhor. E para isso é importante não ter apenas o conhecimento,
a teoria, a técnica, a retórica, a boa palavra, o bom falar. Não, isso não é tão importante. O mais importante é ter as qualidades que vão além do intelecto. Ou seja, as pesquisas, as análises, a teoria, tudo isso nos ajuda a entender o caminho e a natureza daquilo com que a gente lida, seja o fenômeno mediúnico, seja os textos sagrados da Bíblia, tudo isso nos ajuda a entender. Isso é como se fosse um mapa e a bússola, mas a jornada em si, a forma, o jeito, o como tocar o coração das pessoas, o como auxiliar os outros a transformar suas vidas, não depende de quanto você pesquisa, de quanto você analisa, de quanto você questiona. Não depende disso. Depende sim de quem você é. Depende das suas qualidades morais, das suas qualidades espirituais, da sua capacidade que você tem de irradiar o bem e a fé. Então, vai além do conhecimento. E Emmanuel, ele nos alerta para o risco que muitas vezes nós temos de ficar apenas nessa curiosidade intelectual e nessa análise. E ele diz que é muito perigoso a gente ficar só nesse campo, que é importante que a gente parta para a vivência, para a ação transformadora. E essa vivência e essa ação transformadora, ela nasce de um coração repleto de bem, de um coração pulsando em fé. E a mensagem a qual Emmanuel nos fala, ele nos faz refletir que a verdadeira eficácia do serviço espiritual reside muito mais no ser, né? No ser o homem de bem, do que no fazer de pesquisar, no fazer de aconselhar, no fazer de pesquisar. E principalmente quando esse fazer, ele é desprovido de qualidades internas. Então, toda essa crítica de Emmanuel que ele faz, ele está querendo ressaltar que aquele que está no campo espiritual, ele precisa desenvolver as qualidades internas. E é por isso que Emmanuel, nessa passagem, ele fala sobre o Barnabé. Porque o Barnabé, ele é o homem que exemplifica essa pessoa íntegra, este homem de bem. E quando a gente fala em homem de bem, não quer dizer que são apenas os homens, tá? É o indivíduo, é a pessoa, seja homem, seja mulher. Então, o homem de bem é aquele que vive de forma justa, de forma compassiva, de forma íntegra, diante de Deus e diante das pessoas. Ou seja, é aquela pessoa que alinha as suas ações, os seus pensamentos e o seu caráter de acordo com os princípios de Deus. E ele reflete esses princípios na sua relação com o outro, na sua relação com as pessoas que estão à sua volta. E é importante a gente refletir sobre o teor das palavras, para a gente poder entender exatamente do que Emmanuel fala. Então, quando ele diz lá, de viver de forma justa, compassiva e íntegra. Então, vamos pegar essas 3 palavras para a gente pensar mais no que cada uma significa, no que ele quer dizer com isso. Então, viver a justiça. Então, viver de forma justa, né? O que seria isso? Viver de forma justa é ir além de cumprir e respeitar as leis humanas. Envolve dar a cada pessoa, a cada um, o que lhe é devido. É agir com equidade. Equidade é igualdade de direitos. É agir com imparcialidade, agir com retidão. E é defender tudo aquilo que é certo, especialmente quando se trata das pessoas mais vulneráveis. É cada um combater as injustiças.
E como então seria viver de forma justa diante de Deus? Como que a gente vive de forma justa diante de Deus? Significa reconhecer toda a soberania, todos os seus mandamentos como uma única fonte de justiça no mundo. Como eu falei no início, né, nós estamos nas segundas-feiras no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E neste primeiro capítulo, nós já lemos sobre Moisés, que Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos. E nós já chegamos em Jesus, que Jesus resumiu esses 10 mandamentos em apenas 2. Alguém aqui pode me ajudar a lembrar quais são esses 2 mandamentos, os quais Jesus resumiu esses 10? Alguém aqui lembra? Isso mesmo, parabéns. É isso mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 37. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 33. Então, esses 2 mandamentos, vivê-los como padrão máximo de justiça no mundo. Então, viver de forma justa diante de Deus é viver conforme a vontade divina, né? Sabendo que Deus, Ele é justo e incorruptível. Então, não tem como nós barganharmos com Deus, né? Muitas vezes a gente quer barganhar, ai Senhor, eu prometo fazer isso se eu receber isso, estabelecer essa troca. Não, Deus é incorruptível. E como viver de forma justa diante das pessoas? Viver de forma justa perante as pessoas seria tratar a todos com respeito, com honestidade, com igualdade, sem preconceitos e sem favoritismos. Viver de forma justa diante das pessoas é buscar a reparação dos erros, é promover a igualdade de oportunidades, é contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária para todas as pessoas, uma sociedade mais imparcial. E viver de forma justa diante das pessoas, né? A gente pode começar através de pequenas ações. Que ações são essas? Ações simples do nosso dia a dia. Não enganar, não oprimir sua esposa, nem seu pai idoso, nem todos aqueles que estão sob seu jugo ou sob sua tutela, nem aqueles que são mais frágeis que você. Não oprimir, né? E principalmente ser honesto em nossas relações, em nossas transações, seja elas quais forem. E ele fala sobre viver de forma compassiva, né? Compassiva vem de compaixão, viver com compaixão. O que seria isso? É a famosa empatia, né? É se sentir tocado pela dor do outro, como se aquela dor fosse sua. E mais do que isso, sentir dentro de si a motivação para agir naquele momento, aliviando o sofrimento daquele irmão. E é não passar pela vida insensível ao sofrimento daquele irmão, né? Então, isso é viver com compaixão, né? Saber ali ter a empatia em relação àquele que sofre. E ele fala sobre também viver de forma íntegra, né? A integralidade. O que seria essa integralidade? É a qualidade daquela pessoa que é inteira, que é completa, é aquela pessoa que é inabalável em seus princípios e seus valores. Lembrando que quando nós falamos em princípios e valores, nós já idealizamos que esses princípios são bons, que esses valores são valores elevados. Então, que esses princípios e valores sejam inabaláveis. É ter coerência entre o que se pensa, o que se fala
e o que se faz. Né? Então, é ser uma pessoa ética, uma pessoa sem hipocrisia, uma pessoa sem duplicidade, uma pessoa sem duas caras. E então, o que seria essa integralidade perante a Deus? É ser autêntico na sua fé, na sua devoção, é você não ter máscara perante a espiritualidade, nem fingimento. Sabe aquela pessoa que se esconde atrás do livro sagrado, que se esconde atrás de uma vestimenta decente? Não. Né? Ser autêntico em sua fé e em sua devoção é ter o coração puro e a consciência limpa. É viver de forma intencional, buscando o amadurecimento, buscando o nosso crescimento. É aproximar daquilo que Deus planeja para você. Você já parou para pensar o que será que Deus planeja para mim? O que Deus deseja para mim? Então, quando nós vivemos de forma íntegra, nós estamos nos aproximando daquilo que Deus deseja para nós. E como então a gente pode viver essa integridade diante das pessoas, nas nossas relações? Tudo isso implica em ser digno de confiança. Já pensou? Você ser digno de confiança, aquela pessoa que sabe que pode contar com você, que confia em você, né? Que você seja transparente, honesto em todas as suas interações, que você haja com a verdade com as pessoas, que você cumpra as suas promessas, principalmente com as crianças, porque nós adultos, nós temos mania de prometer coisas para as crianças, coisas para os nossos filhos, mas a gente não cumpre. Então, ter integridade diante das pessoas é cumprir as promessas. E é agir com ética nos negócios e principalmente nos nossos relacionamentos, porque a integridade, ela constrói pontes e relacionamentos saudáveis. Se nós observarmos os relacionamentos, o que adoece é essa falta de confiança, essa falta de integralidade, essa falta de honestidade, essa falta de cumprir as promessas que se faz, não é? Então, a integralidade, ela constrói pontes e relacionamentos saudáveis. Tudo isso numa confiança mútua, né? E isso tudo, essas três palavrinhas, elas revelam um estilo de vida, né? E esse estilo de vida, o que ela está fazendo? Ela está refletindo, através da nossa ação, o caráter de Deus no mundo. Quando nós vivemos deste jeito, desenvolvendo essas três palavrinhas no nosso cotidiano, nós estamos ali revelando o caráter de Deus no mundo através de nossas ações. E de tudo isso que Emmanuel traz em sua mensagem, é um convite à conversão contínua. Não quer dizer que a gente vai conseguir de uma hora para outra. Isso aí é uma reflexão e uma ação contínua. A todo dia a gente está buscando isso. Então, é uma conversão contínua, onde a fé, ela está ali se manifestando através de ações concretas. Não basta só falar, eu tenho fé. Você precisa transformá-la em ações reais, ações vívidas, né? Que promovem o bem e a dignidade através das nossas atividades, do nosso falar, dos nossos relacionamentos, das nossas interações. E quando a gente fala sobre isso, não é apenas uma questão de rito religioso, não é disso que nós estamos falando. É de como a gente consegue viver bem a cada dia, né? Através dessa conduta, desse estilo de vida, como a gente consegue impactar positivamente, primeiramente a nós mesmos, porque o primeiro beneficiado desta mudança, dessa atitude, somos nós. E depois nós atingimos positivamente o próximo e nós
estabelecemos um vínculo muito maior com a nossa relação com o divino. E a transformação genuína, seja individual de cada um, seja coletiva, ela não se dá só por meio de formalidades, de intelecto, de técnicas isoladas, mas ela se dá através da vivência profunda desses princípios os quais foram falados aqui. Esses princípios do homem de bem, da pessoa viver bem, ser boa, trabalhar em si as boas relações, né? Os princípios do bem e do amor, com o coração alinhado e inspirado pelos amigos superiores, né? Então, este assunto, ele está bem desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse assunto ele está lá no capítulo 17, e no item 3 ele vai falar sobre o homem de bem, e no item 4 ele vai falar sobre os bons espíritas. Então, assim, quem quiser se aprofundar, refletir mais detalhadamente, é só pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir no capítulo 17, lá no item 3 e no item 4, tem muito mais coisas para poder refletir, para trazer para o nosso dia a dia, para a gente ir trabalhando o nosso coração, as nossas relações, e melhorando e procurando um caminho, uma vida mais equilibrada e mais feliz, né, na medida do possível. Então agora, né, como não poderia deixar de ser, vamos à mensagem. Mensagem do livro Vinha de Luz, é escrita por Chico Xavier, né, foi psicografado por Chico Xavier e foi ditado pelo Espírito Emmanuel. Lição 12, padrão. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos, capítulo 11, versículo 24. Alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não representa óbice de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além e transmiti-las a outrem podem ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia, mas para imantar coração em Jesus Cristo é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos de semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Então, que nós também pensemos sobre todas essas lições e nós procuremos construir em nós essa pessoa, esse indivíduo de bem,
trazendo, nos enchendo de fé, nos enchendo de sabedoria espiritual, trabalhando a verdade em nossa vida, em nossas relações, unindo-nos, né, ao Senhor, né, e trabalhando nesse projeto divino que somos nós, hoje encarnados, mas todos nós, espíritos eternos, no caminho do crescimento e da renovação. Boa noite a todos, espero que tenha aguçado a curiosidade de vocês em relação ao Evangelho, em relação ao próprio Barnabé e a sua trajetória no Evangelho, né? E que nós possamos realmente nos transformar, né, nessa pessoa que age pela fé, que age pelo bem e transformando o nosso mundo íntimo e o mundo ao nosso redor. Então todos fechando os olhos, continuando com os nossos pensamentos elevados. Vamos pensando em como nós podemos viver de forma íntegra, viver de forma compassiva e viver de forma justa, melhorando as nossas relações, pensando, falando e agindo com sincronia, com honestidade, com verdade. Neste momento, convido a todos a reunir os seus melhores sentimentos. Sentimentos de amor, de paz e de renovação. E vamos doá-los. Doá-los aos nossos irmãos do caderno de oração, doá-los aos nossos irmãos espirituais que aqui estão neste momento, buscando o fluido renovador de suas forças, doá-los aos nossos irmãos que estão no andar de cima, trabalhando na orientação dos nossos irmãos em sofrimento. Vamos mentalizar. Sabe aquela pessoa que neste momento você sabe que ela está precisando de força, renovação das suas forças físicas, das suas forças mentais. Sabe aquela pessoa que neste momento está em tratamento médico, está hospitalizada, que está em casa se recuperando. Vamos enviar pensamentos de fortalecimento, fortalecimento físico, fortalecimento espiritual, renovação de suas forças, para que supere este momento, restabeleça a sua saúde por completo. Vamos mentalizar neste momento a nossa casa e todas as pessoas que residem ali conosco. Vamos enviar para elas pensamentos de alegria, pensamentos de paz, de serenidade, pensamentos de união, fraternidade, entendimento. Que esse lar esteja repleto de paz, de concórdia. Que esse ambiente seja harmonizador, que essas pessoas se sintam seguras e amadas. Vamos neste momento envolver com fluidos de paz todos aqueles que convivem conosco em nosso trabalho,
no nosso dia a dia. Paz, serenidade, equilíbrio espiritual, emocional, fortalecimento. Neste momento, vamos pensar em nós mesmos. Vamos sentir a presença da espiritualidade descendo sobre nós, seus fluidos, renovando nossas forças, renovando as nossas células, substituindo por células saudáveis, fortalecendo o nosso equilíbrio físico, trazendo a paz para o nosso coração, paz para o nosso pensamento, apaziguando as nossas emoções. Vamos sentindo esses fluidos, nos enchendo de coragem. Vamos sentindo esses fluidos, fortalecendo a nossa vontade de superação, de fé e perseverança. Vamos agradecendo a espiritualidade pela presença amiga. Agradecendo ao Mestre Jesus pelos ensinamentos, pela luz que nos acompanha. Agradecendo ao Pai Celestial pela oportunidade de acordar a cada dia, pela oportunidade de estar com essas pessoas que amamos. Obrigada, Senhor. E encerrando este encontro desta noite, vamos unir os nossos corações, as nossas vozes, com a prece a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso pão de cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Que todos tenham um bom regresso, em segurança, que tenham uma boa noite de descanso, que amanhã vocês acordem renovados e fortalecidos para continuar mais uma semana de trabalho e crescimento. E nos vemos na próxima semana. Não esqueçam as suas perguntas, que o seu Cláudio está aí para responder a todas. Ele vai responder com muito bom gosto. Ele adora perguntas. Pode fazer daquelas bem, né? Bem caprichadas. Você tem conosco, pessoal. Você falou da cesta do alimento? Não. Pessoal, nós estamos fazendo, está tendo uma